Não dá para entender como uma igreja que lê e medita na palavra de Deus aceite passivamente que a sua liderança religiosa esteja apoiando e justificando governos que arbitrariamente fecharam nossos templos, vedando o nosso acesso ao local em que profeticamente o Salvador do mundo determinou que nos reuníssemos sob a promessa de que ele próprio estaria conosco. Isso só vem revelar que verdades bíblicas que pareciam ter caído no esquecimento, para não dizer chapurdadas na negligência, ressurgem para nos afrontar. Uma dessas verdades incontestáveis pode ser extraída do capítulo 6 de Isaías, que narra o fenomenal chamado desse profeta e que culmina com o conhecido desafio de Deus: a quem enviarei? A resposta passou a ser uma referência aos desafios que assumimos como autênticas promessas em nossas orações. Envia-me a mim. Contudo, o Evangelho nos apresenta um fato consequente a esse texto que deveria nos afetar, no mínimo, com alguma estranheza, posto que os versículos deste texto profético, resgatados por Jesus, são justamente aqueles que propositadamente omitimos, pois temos por hábito encerrar a leitura exatamente no versículo anterior aos que Jesus enfatiza. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus capítulo 13, versículos 13 a 17. Para confundir mesmo. Penso que o texto deixa transparecer a face mais indigesta da pregação profética, a exposição dos verdadeiros motivos da incredulidade do mundo no Evangelho e o desmascaramento daquele que pensa que crê, porquanto vem responder o questionamento que mais empareda a Igreja de Cristo nos dias de hoje: congregar ou não congregar? Ou seja, curvar-se à sanha de um sistema que se diz laico, mas que é descaradamente ateu, ou ser cumpridor fiel do que determinam as Escrituras? Mas não é tão simples assim, pois esta é justamente aquela parte da mensagem de Jesus que fazia com que os seus adversários rangessem os dentes, e que também marcava a hora em que muitos daqueles que se diziam discípulos, por não poucas vezes, o abandonassem. O texto se desenrola da seguinte maneira: Isaías, ao ser perdoado do seu pecado e ver-se livre da morte iminente, em face daquela que é uma das mais significativas teofanias de toda a Bíblia, propõe-se de pronto a aceitar o desafio de ir em nome de Deus, não importa para onde. Sem qualquer hesitação, responde ao chamado de pronto: envia-me a mim. E não é isso que normalmente fazemos em resposta aos apelos feitos em nossos cultos? Não é o exemplo de Isaías que tem se tornado regra de fé em nossas comunidades, quando desafiados somos a entregar a nossa vida a Deus, nas repetidas vezes em que o pastor faz esse tipo de apelo? Porém, o fazemos em perfeita consonância com o profeta, não somente com suas palavras, como também com seu ímpeto, não atentando para o fato de que os problemas e dificuldades começarão justamente aí. A insubordinação de Isaías apontada na relutância em cumprir o que determinava a mensagem que no segundo anterior se propusera a anunciar, até quando, Senhor? É o padrão da nossa negligência diante do desafio que nos é proposto hoje de ir em nome de Deus e investir contra as arbitrariedades instauradas contra a nossa fé. Está ficando cada vez mais transparente que as consequências presarosas das profecias que Isaías tentou evitar
estamos nós também nos empenhando em amenizar. Até que a cidade esteja em ruína sem habitante, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Não faltarão líderes religiosos e bons cristãos para tentar nos convencer de que esse cerceamento de liberdade é para o nosso bem, que tais medidas têm total respaldo científico e que, cumprindo essas regras, estaremos em consonância com o melhor do Evangelho. Pura balela. Boa parte dos governantes que impuseram, como também muitos dos que tentam nos convencer da necessidade de tais regras restritivas, nada entende de ciência, uma vez que mal escrevem o seu nome, enquanto que a maioria o faz com intenções eleitoreiras. É hora de afirmar que não estamos entre aqueles que são levados por todo vento de doutrina, uma vez que o Senhor da Igreja já a capacitou de maturidade suficiente para se conduzir de forma consciente e escrupulosa. Mais do que isso, é hora também de nos divorciarmos de vez dessa relação incestuosa com a política e deixarmos de ser servos úteis do Estado e inúteis para Deus. Apenas e tão somente assim, nos engajaremos naquilo que estamos predestinados a ser, a consciência desse mundo. Como bem apregoou o reverendo Martin Luther King Jr., a Igreja deve ser guia e crítica do Estado, nunca jamais o seu instrumento. Deus nos tem abençoado com revelações de toda parte, que vem acrescentando dia a dia o entendimento que nos falta, ao mesmo tempo em que tem abestalhado cada vez mais a mente daqueles que se dispuseram a não ver, a não ouvir e não entender. Ou seja, para que sejam mais firmes e convictos da sua ignorância. Não tenham receio em afirmar que o Evangelho está aí para confundir mesmo. Paulo não teve reserva alguma em chamar o Evangelho de escândalo e loucura. No nosso texto base, Jesus vai além da confrontação com os incrédulos. Quando questionado pelos próprios discípulos pela parábola obscura que acabara de pregar, a parábola do semeador, ele elimina imediatamente o clima de dúvida com uma esperança. A vocês, Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas a eles não. Mas não para por aí. Em seguida profere uma gloriosa sentença. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até ao pouco que tem lhe será tirado. O Evangelho pela metade serve apenas para agradar os bodes, aqueles que sentam nas primeiras fileiras para exibirem a sua prosperidade suspeita como produto da sua fé. Somente a mensagem íntegra do Evangelho pode nos revelar as coisas que os sábios e justos do passado quiseram ver e não ouviram, e nos fazer ver as coisas que os profetas e reis quiseram ver e não viram. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almejo lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.